Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mengão em Cortes. Saudações rubro-negras. Já peço a você que deixe aqui seu like, se inscreva aqui no canal, ative aí as notificações para ficar atualizado sempre que a gente postar aí um vídeo. Hoje fizemos aí a nossa primeira live aí de transmissão, né, do jogo, e em breve estaremos fazendo mais ainda. Aí embaixo tem um QR Code, se você sentir desejo aí no coração, se puder também nos apoiar, aponte aí a câmera do seu celular para o QR Code, pode fazer aí a sua doação aqui para o canal, que nos ajuda bastante também. Mas vamos falar aqui desse jogo, né? Flamengo e Vasco. O Flamengo acabou aí empatando com o Vasco da Gama em pleno Maracanã, né? E já adiante, não tem como estar feliz com esse resultado, né? É revoltante porque a gente sabe que, tá, beleza, clássico é clássico, mas é inaceitável ver o Flamengo, líder do campeonato brasileiro, com o melhor elenco do Brasil, desperdiçando pontos justamente contra o rival Vasco da Gama, né? A gente sabe aí de uma diferença muito grande. Mesmo aí a gente vendo que todo time que pega o Flamengo dá a vida. Mas é um empate, aí deixa esse empate aí em 1 a 1, né? Deixa a torcida com um gosto de derrota, né? Porque logo no começo parecia que seria aí uma tarde tranquila, digamos assim, apesar de que eu não esperava que Felipe Luiz fosse fazer várias mudanças no time. Estava ali aguardando antes ali da lista dos relacionados, pelo menos ali os que estavam no departamento médico não jogar, como por exemplo o Saul, mas ele colocou ali o Saul, beleza, ótima, ótima notícia, o Saul aí ter se recuperado antes do jogo, mas houve muitas mudanças ali que Felipe Luiz fez para o início da partida, que ao meu ver, mas é porque empatou, se tivesse perdido era porque perdeu, e aí não justifica, na minha visão, toda aquela mudança de todos aqueles jogadores ali, tendo à disposição o time titular, né? E nitidamente foi poupado para o jogo de quinta-feira, beleza, Libertadores é importante, mas a gente está no campeonato aonde existe dois times que estão ali fazer que nem o Matuto, fungando no cangote do Flamengo, esperando qualquer vacilo. E isso é a brecha que o Flamengo está dando. A cada partida que o Flamengo empata, perde e que vê ali os seus rivais diretamente ao título, que é o Cruzeiro e o Palmeiras, principalmente o Palmeiras, né? Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos, e com esse empate o Palmeiras, se vencer pelo menos um dos jogos que estão ali a menos, o Palmeiras ultrapassa o Flamengo e, quer dizer, assume aí a liderança, né? Aí tem o Cruzeiro também, que está fazendo uma ótima campanha. Então o Flamengo aí não pode dar esses vacilos que deu hoje, né? Então, quer dizer, o início foi realmente, esperava-se de que o Flamengo iria, não golear, não, mas iria vencer. Por mais que o time tivesse sido modificado, mas pelo elenco que tem. Uma boa notícia dentro de tudo isso foi a minutagem de que Felipe Luiz deu a Carrascal. Eu acho que ele realmente merecia ter uma minutagem maior, mas é tanto que foi aí contemplado com o gol, o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. Então realmente eu fiquei muito feliz aí que Carrascal aí veio, mostrou, tá aí se entrosando mais ainda com a equipe, como também o Matheus Vinha, né? Então ele deu aquela minutagem ali, na minha opinião, já disse isso várias vezes aqui no vídeo, vou repetir de novo, precisa-se dar minutagem mais para o Vinha, o Matias Vinha, porque dos 3 laterais esquerdos do Flamengo, o Vinha para mim, ele deveria ser titular desse time. Alexandre, um excelente jogador, lateral de seleção, mas a gente sabe que Alexandre tem esse problema físico, e o Vinha ele não pode ser a terceira opção. Ayrton Lucas, um baita de um lateral também, mas na minha opinião tem que dar mais minutagem para Matheus Vinha, porque senão a gente vai acabar perdendo um grande lateral. E aí você imagine aí se Alexandre de repente vai embora ou não consegue mais ter aquele ritmo como tinha antes, e a gente perde um Vinha desse da vida aí.
vai ficar muito complicado. Mas enfim, vamos voltar ao jogo. O início, como eu falei, parecia que o Flamengo ia ter uma tarde tranquila, né? O Maracanã ali veio ali a explodir com um gol, a torcida ali empurrou, todo mundo achando que ia ser ali, ia ter uma grande vitória, mas aí o que acontece? Vacilo na bola parada. Escanteio do Vasco, o menino Ryan subiu sozinho para empatar, sozinho, né? Quer dizer, isso é postura de um time que quer ser campeão brasileiro, da Libertadores. A gente sabe que o forte do Vasco da Gama hoje são as bolas paradas, porque tem um cara lá na área que realmente se deixar ele é um grande matador, ele faz, que é o número 9 lá, que eu esqueci agora o nome dele lá, mas o Pirata lá, esqueci o nome dele lá, mas aí o que acontece? Na minha opinião, vacilo de Rossi, mais uma vez. Rossi é um baita de um goleiro, sem dúvida, eu gosto demais do Rossi, mas tem horas, tem momentos que Rossi parece que dá assim um apagão. É, dá assim um. Não sei o que é que passa na cabeça de Rossi, principalmente quando a bola, quando ele inventa de sair e não consegue terminar aquilo que ele vai. Se vai sair na bola, vá, saia, que a bola passe por cima, que ele faça falta, mas toda vez que um goleiro inventa de sair numa bola parada, que ele para no meio do caminho, rapaz, é praticamente gol. É quase gol, e é isso que acontece. Pode olhar os gols que Rossi leva num cruzamento, uma bola parada, de escanteio ou de uma falta que vem ali uma bola alçada na área. Toda vez que Rossi inventa de ir na bola e não termina ali o trajeto dele, para no meio do caminho, o Flamengo toma gol. Porque quando o goleiro sai, a própria zaga imagina que ele vai pegar a bola. E aí o que acontece? A zaga não pula. Aí não pular, meu amigo, o atacante ou outro jogador de outro time, ele vai ficar sozinho, que foi o que aconteceu, né? Então assim, depois disso que a gente viu, Flamengo pressionado, Flamengo dominado, chutando de todo jeito e nada de gol. Porque o time que entrou no primeiro tempo, um time formado por Felipe Luiz, é um elenco excelente, mas todo elenco bom precisa de estar entrosado. Então a maioria dos jogadores que estavam ali não estavam entrosados, né? Então o que acontece? Várias chances claras desperdiçadas. Para mim, Bruno Henrique hoje foi um dos piores dentro de campo. Não jogou bem. É, Pedro entrou no segundo tempo. E aí vem o segundo tempo ali. O Felipe Luiz começa a botar ali os titulares a entrarem, né? Não entendo porque que não coloca no início do jogo para faz que nem outro. Mata logo esse jogo no primeiro tempo, vai para cima. Se não der, se não deu para matar o jogo no primeiro tempo, vai mudando, tirando os caras no segundo, que a gente sabe que o jogo de quinta-feira é muito importante. Mas aí o que acontece? Coloca um time todo desentrosado no primeiro tempo, não consegue fazer o resultado e aí acaba fazendo com que aqueles titulares que ele não queria que entrasse no primeiro tempo, tem que entrar no segundo tempo e aí acaba fazendo com que os caras se esforcem mais, que foi o que aconteceu. Aí Pedro entrou, Arrascaeta entrou, Lino entrou, né? E aí o que acontece? Teve várias oportunidades, teve algumas chances ali, mas não conseguiu fazer com que essas oportunidades se transformassem em gol, né? Então assim, o Vasco jogou, na minha opinião, muito melhor mesmo. Então assim, quantas vezes a gente já viu esse filme, né? Domina, não faz o resultado, no fim 2 pontos jogados fora. E contra o Vasco da Gama foram 4 pontos jogados fora, porque foi um empate no primeiro turno e agora um empate no segundo turno, né? E aí é complicado, né? Na coletiva Felipe Luiz, tava vendo a coletiva de Felipe Luiz, ele fala que o time dominou, que criou chances, que o calendário é apertado, precisou poupar jogadores porque a maratona é pesada. Olha, com todo respeito, gosto demais do Felipe Luiz, para mim é um baita de um treinador. Tá começando agora, tem tudo para crescer. Eu consigo enxergar Felipe Luiz a longo prazo, o técnico da seleção brasileira, se ele continuar dessa forma,
mas com todo respeito, isso aí não cola para a torcida do Flamengo, né? A gente sabe que o calendário é cruel, tem a Libertadores aí no meio de semana, mas pelo amor de Deus, clássico contra o Vasco, o Flamengo tem a obrigação de entrar com força máxima, de ganhar. Não existe essa de poupar em clássico, seja contra o Vasco, seja contra o Botafogo, seja contra o Fluminense. Pai, torcedor não aceita e com razão, né? E assim, ainda ouvir que o empate foi justo, eu acho até que o Vasco da Gama, em determinado momento, merecia vencer, na minha opinião, né? O time criou, é, criou, pô, o Vasco teve as melhores oportunidades e enfim, foi desanimador, realmente criar, não ganha jogo, né? Então assim, é bola na rede, meu filho. É bola na rede e se ganha o jogo aí. Então o Flamengo não pode desperdiçar chances atrás de chances e depois achar isso normal, né? Que isso aí não é normal. E aí consegue ver aí, deixar com que é, enxergue aí mais próximo, né? Vamos dizer assim, no retrovisor, Palmeiras e Cruzeiro, né? Então, quer dizer, até os jogadores sentiram isso, né? Léo Ortiz deu uma entrevista, por exemplo, e foi claro que e foi claro, né? Ele falou que gol de bola parada decide campeonato, realmente decide mesmo. Ele sabe que não dá para vacilar, pô. Eu concordo. Se o Flamengo continuar aí tropeçando por causa de erros bobos, pode acabar entregando o título no final. Não adianta ser líder agora e perder pontos bestas. O torcedor já viu esse filme antes, né? E ninguém aqui quer essa reprise aí de 2023, 2020, quando o time oscilava, sofria até o fim, né? E aí o que acontece? Vamos olhar a tabela. O Flamengo continua líder, show, mas a diferença não é mais tão confortável. Como eu falei, Palmeiras, Cruzeiro, tá ali, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tava vendo aqui, ó, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo Cruzeiro e Bragantino. O Bragantino estava até vencendo por 1-0, mas o Cruzeiro empatou. Então, nesse momento aqui, desse vídeo, o Cruzeiro está empatando com o Bragantino e o Palmeiras ontem com 10 reservas. Só tava o goleiro titular. Venceu o Fortaleza. Ah, foi o Fortaleza. Beleza, não interessa. Mas o Palmeiras foi lá e fez o dever de casa e meteu 4-1 no Fortaleza. Então, nesse momento aqui, ó, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, 21/9/2025, às 21h45, vamos lá, tabela do campeonato. Eu vou até tentar botar aqui, pessoal. Pera aí, só um minutinho. Vou tentar botar aqui. Se eu não conseguir, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que vai dar certo. Pera aí, só um instante, só um instante. Não estou sendo patrocinado aqui, mas no site aqui do SofaScore, ó, vamos lá, nesse momento, tá aqui, ó, Flamengo, 51 pontos, 23 jogos, Palmeiras, 22 jogos, 49 pontos, o Cruzeiro, tá aí, você tá vendo aí que tá ao vivo aqui, né, no caso aí, que eu tô gravando esse vídeo, o Cruzeiro vai empatando aí com o Red Bull Bragantino, vai a 48 pontos, certo? E o quarto colocado tá o Mirassol com 42, para mim, a revelação, essa revelação aí do campeonato, essa campanha do Mirassol tá excelente. Mas você vê que os dois times que estão ali brigando ali com o Flamengo, o Palmeiras está com 49 pontos, tem um jogo a menos nesse momento. Se o Palmeiras ganha esse jogo aí, é líder do Campeonato Brasileiro e o Flamengo não pode fazer mais nada aí, certo? 49, se ganhar vai a 52, assume a liderança do campeonato. E tem o Cruzeiro aí que se tá empatando, vai a 48. Se vencer vai a 50 pontos, fica um ponto do Flamengo, se vencer, certo? Mas aí já vai aí, já tem o seu 24º jogo, né? Lembrando que o Flamengo também tem um jogo a menos, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Então quer dizer, se
acontece do Palmeiras vencer esse jogo, que um dos jogos que ele tá, ele passa o Flamengo, certo? E ainda fica com um jogo a menos. Então, assim, são coisas que acontecem que não podem aí é, voltar a acontecer, porque tem aí Palmeiras e Cruzeiro na cola do Flamengo. Então, essa é a tabela. Só para continuar aqui, em quinto está aí o Botafogo, em sexto o Bahia, certo? Então, assim, são coisas que realmente faz com que o torcedor do Flamengo fique preocupado e com razão, né? Então, quer dizer, tá todo mundo na cola aí, um tropeço aqui, outro ali, e essa liderança, meu amigo, vai pro espaço, né? E aí, vai ficar de novo naquele desespero aí na reta final, precisando torcer contra os outros, sem necessidade. O Flamengo tem elenco para sobrar, mas parece que insiste em dificultar as coisas, né? Enfim, vamos aqui falar um pouco dos próximos jogos e para a gente tentar esquecer isso aí. Mas só para botar um parênteses, agora o foco é na Libertadores, né? Jogo decisivo contra o Estudiantes, mas eu já adianto, se jogar como jogou hoje contra o Vasco da Gama, se perder gol atrás de gol, a gente vai sofrer. Libertadores não perdoa, time a gente não perdoa e também a juizada, a arbitragem também não vai perdoar não, né? Fizeram o que fizeram aqui no Maracanã, então imagine lá na Argentina. Depois volta para o Brasileirão com a pressão ainda maior. Se perder ponto de novo, o que é que a torcida vai pensar, né? Porque o discurso de cansaço, maratona aí, já virou desculpa. Então vou dizer uma coisa, o Flamengo tem que acordar, Felipe Luiz tem que acordar, né? Então assim, a liderança é nossa, segue o líder pros antes aí, ó. Tá secando, beleza, mas segue o líder. Flamengo é líder do campeonato. A liderança é nossa, mas não pode escapar. Se continuarmos com essa mania aí de desperdiçar pontos fáceis, né? Pode escapar, realmente. Pode, não pode mais vacilar. Não dá para aceitar esses empates contra o Vasco. É, Pô, o Vasco é clássico, mas o Vasco é inferior ao time do Flamengo, rapaz. Não pode não. A gente perdeu um jogo daquele contra o Santos, lá dentro da Vila. E depois o Santos ali vem o Santos tanto perto como bate nele. É complicado demais. O Flamengo deixou os pontos aí que realmente é sem explicação, né? Não dá para aceitar aí um gol desse de bola parada. Rossi, pelo amor de Deus, um baita de um goleiro, salva a gente aí em várias situações, inclusive salvou hoje, fez várias defesas aí, mas vacilou. Para mim, o Rossi vacilou nesse gol do Vasco da Gama, né? Não dá para aceitar aí esses times misto que Felipe Luiz coloca em clássico, em jogos importantes, por causa de outro. Não dá para aceitar, né? Então, assim, eu acredito que a gente aí, torcedor do Flamengo, já está cansado de desculpas. O Flamengo tem que jogar para ganhar sempre. Não importa se é Libertadores, Brasileirão, Clássico. O Flamengo é gigante e precisa se impor. Essa é a minha opinião, certo? Então, se você torcedor concorda comigo, o empate foi aceitável ou foi um vexame? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião, né? A paciência da nação ainda aguenta ou já chegou aí no limite? Coloca aí nos comentários aí. Bom, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, só um desabafo. Depois a gente volta aí com mais vídeos aí de cortes aí sobre esse jogo, mas no momento é isso. Gostaria de agradecer imensamente aí a você que está assistindo esse vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E até o próximo vídeo. Lembrando que aí ó, tem um QR Codezinho aí para você nos apoiar, que ajuda bastante a gente aí. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. E quinta-feira tem o jogo mais importante do ano pro Flamengo na Libertadores da América. Estudiantes e Flamengo lá na Argentina. Saudações rubro-negras e até um próximo vídeo.